O problema é que quase ninguém percebe. Vivemos em uma época em que parece existir uma pressão silenciosa para estar em um relacionamento. Redes sociais mostram casais felizes. Filmes vendem a ideia de que existe uma pessoa perfeita esperando por nós. E até amigos e familiares perguntam constantemente: e o namoro? Aos poucos, muitas pessoas deixam de enxergar o amor como algo que acontece naturalmente e começam a tratá-lo como uma missão de sobrevivência. O problema é que quando o amor deixa de ser um desejo e passa a ser uma necessidade, ele deixa de ser saudável. E é justamente aí que começa o sofrimento psicológico. O medo de ficar sozinho. Psicologicamente, o ser humano possui uma necessidade natural de pertencimento. Querer amar e ser amado faz parte da nossa natureza. Mas existe uma enorme diferença entre querer compartilhar a vida com alguém e acreditar que só terá valor quando alguém escolher você. Quando essa linha é ultrapassada, nasce aquilo que muitos psicólogos chamam de dependência emocional, ou uma forte necessidade de validação externa. Nesse momento, a solidão deixa de ser apenas um estado e passa a parecer uma ameaça. A ilusão criada pela sociedade. E grande parte dessas ansiedades não nasce dentro da pessoa, ela é construída. Desde pequeno aprendemos histórias onde o final feliz sempre termina com alguém encontrando seu grande amor. Filmes, novelas, animes, músicas, redes sociais, tudo reforça a ideia de que estar solteiro significa estar incompleto. Mas a vida realmente não funciona como um roteiro. Relacionamentos não resolvem inseguranças. Eles apenas revelam inseguranças que já existiam. Quando o amor vira desespero. O desespero muda completamente nossa forma de agir. Quem acredita que precisa encontrar alguém rapidamente costuma aceitar qualquer relacionamento, ignorar sinais de respeito, criar expectativas irreais, idealizar pessoas que mal conhece e sentir ansiedade quando ninguém demonstra interesse. Nessa fase, o objetivo deixa de ser construir uma relação saudável. O objetivo passa a ser apenas não ficar sozinho, e isso faz com que a pessoa aceite situações que normalmente jamais aceitaria. O vazio não desaparece. Existe uma crença muito comum, que seria quando eu encontrar alguém, finalmente vou me sentir completo. Mas a psicologia mostra justamente o contrário. Quando uma pessoa entra em um relacionamento tentando preencher um vazio interno, ela acaba colocando sobre o parceiro uma responsabilidade impossível, que seria ser responsável pela felicidade dela. Nenhum relacionamento consegue sustentar esse peso por muito tempo. O resultado costuma ser ciúmes excessivos, causando insegurança pessoal, baixa autoestima e medo intenso de abandono, principalmente o medo intenso de abandono, que é da onde esse ciúmes nasce. E você vai vendo que tudo começa a se ligar, porque junto desse ciúmes excessivo vem o medo constante de abandono, que já foi falado que é uma das principais partes, a necessidade de atenção o tempo inteiro, o sofrimento diante de qualquer distância emocional, né? Quando a pessoa está muito longe de você, você sente aquele sofrimento, sente como se tivesse um vazio enorme, ou até vem junto o ciúmes excessivo e o medo de abandono. Então ali tudo se liga. O problema nunca foi a falta de um parceiro, era a dificuldade de lidar consigo mesmo. A autoestima terceirizada. Já falando das consequências, uma das consequências mais perigosas é quando a autoestima deixa de depender da própria pessoa. Ela passa a depender da aprovação dos outros. Se alguém responde mensagens, eu tenho valor. Se alguém demonstra interesse, sou atraente.
Se ninguém procura, não serve para ninguém. A autoestima possa oscilar conforme a atenção recebida. Isso cria uma prisão emocional. O ciclo da carência. A carência costuma seguir um ciclo muito previsível, que primeiro vem sentir-se sozinho, segundo, buscar qualquer pessoa, terceiro, criar expectativas muito rápido, quarto, idealizar o relacionamento, quinto, se frustrar e sexto, sentir-se ainda mais sozinho. E aí repete tudo novamente. Sem perceber, a pessoa não está procurando amor, ela está tentando fugir da própria solidão. A diferença entre amor e necessidades. O amor saudável nasce da escolha. A necessidade nasce do medo. Quem ama diz: quero dividir minha felicidade com você. Quem depende emocionalmente pensa: preciso de você para conseguir ser feliz. Essa pequena diferença muda completamente qualquer relacionamento. Construindo uma relação saudável consigo mesmo. Isso não significa que devemos aprender a viver isolados. O ser humano continua precisando de vínculos, mas existe uma diferença enorme entre precisar de conexões e acreditar que apenas um relacionamento amoroso pode dar sentido à vida. Desenvolver hobbies, criar amizades, construir objetivos e aprender a aproveitar momentos sozinhos, fortalecer a autoestima, tudo isso reduz a necessidade desesperada de encontrar alguém. Curiosamente, pessoas que vivem bem consigo mesmas costumam construir relacionamentos mais saudáveis, justamente porque escolhem estar com alguém e não porque precisam desesperadamente disso. Talvez a pergunta não seja quando vou encontrar alguém. Talvez a pergunta mais importante seja quem eu estou me tornando enquanto espero. Porque o amor não deveria ser um prêmio para quem sofre mais, nem uma corrida contra um tempo, nem uma solução para o vazio. Relacionamento saudável não nascem do desespero. Eles nascem quando duas pessoas inteiras decidem caminhar juntas. E antes de procurar alguém para dividir a sua vida, talvez seja necessário aprender a conviver com a própria solidão. Não porque estar sozinho seja o destino ideal, mas porque a solidão pode ensinar algo que nenhum relacionamento consegue ensinar, como encontrar valor em quem você é, mesmo quando não existe alguém para validar a sua existência. A psicologia mostra que quem consegue lidar com a própria solidão tende a construir relações mais saudáveis, porque amar por escolha e não por necessidade, quando você faz as pazes consigo mesmo, o amor deixa de ser um pedido de socorro e passa a ser um encontro entre duas pessoas que já aprenderam a caminhar com as próprias pernas. No fim das contas, a pessoa que mais vai acompanhar você durante toda a sua vida não é um namorado ou uma namorada, ou um cônjuge, é você mesmo. E talvez a relação mais importante que você ainda precise construir seja justamente essa. Porque quando você aprende a estar bem da própria companhia, deixa de procurar alguém que preencher um vazio e passar a procurar alguém para compartilhar uma vida que já faz sentido por si só. Isso não diminui a importância do amor. Pelo contrário, é justamente o que permite ele existir da forma mais saudável possível. Esse final aqui eu vou tomar mais para falar sobre o que anda acontecendo, né? Eu eu sou bem ocupado, não consigo fazer vídeo todo dia, não consigo postar vídeo todo dia, então eu acabo subindo uma semana, duas. Quero trazer mais vídeos, tem bastante coisa para fazer de vídeo, que eu tenho ideias, que eu tenho roteiro pronto já, mas eu não consigo fazer, mas eu vou tentar, prometo. Se você curtiu até aqui, tá gostando dos vídeos,
Pode assistir os outros vídeos do canal também, deixar o like. Agradeço. E eu vou tentar mais frequência aqui, prometo. Muito obrigado. Fui.